pela terceira vez, a filosofia cósmica do Evangelho, filosofia oriental, porque a Palestina é o Oriente Médio. É um complemento da filosofia da Índia, da China e do Japão. A filosofia cósmica do Evangelho. E eu estou tratando principalmente da parte mais filosófica do Evangelho, que são as parábolas. Nas parábolas, o Nazareno explica o seu pensamento mais profundo. Começa sempre assim: o reino dos céus é semelhante a... Depois vem a comparação. Hoje, eu ia falar, como falei ontem na outra aula, sobre a parábola das 10 virgens, que em plena noite foram à espera do esposo divino e todos levaram as suas lâmpadas. 5, porém, não tinham óleo nas lâmpadas. E 5 tinham óleo nas lâmpadas. As 5 tolas que não tinham óleo nas lâmpadas acenderam suas lâmpadas, apagaram logo. Vocês sabem que se não tem combustível, apaga logo. Está lá. As 5 virgens sábias tinham óleo nas suas lâmpadas. Acenderam só uma vez e não apagou mais. Isso é que está lá na parábola. Coisa profunda de filosofia. E o mestre deixa a nós a explicação. Ele só põe o símbolo e confia em nós que descobramos o simbolizado. O símbolo é material. O simbolizado é espiritual. O símbolo é analítico. O simbolizado é muito intuitivo e místico. Eu quis explicar isso hoje, porque já expliquei ontem na outra aula. Depois quase desanimei, porque vi que esta mesma ideia está na Bhagavad Gita do princípio até o fim. Do primeiro até o último capítulo da Bhagavad Gita está essa mesma ideia. Que ideia é essa? A ideia é: atos não têm valor nenhum. A atitude é que tem valor. Se alguém praticar atos, escreve zeros. Aqui, tem 3 zeros aqui. Quanto é 3 zeros? Nada, nada, nada. 100 zeros? Nada, nada, nada. 1000 zeros? Nada, nada, nada. Quer dizer, com zeros não se pode fazer nenhum valor positivo. Por isso vocês podem multiplicar zeros, adicionar zeros como quiserem, vocês nunca vão ter nenhum valor positivo. Isso nós sabemos pela matemática. Isto são atos humanos isolados, sem atitude. Isto é que está na parábola das 10 virgens. E isso está na Bhagavad Gita, do primeiro até o último capítulo. São 18 capítulos, que só trata de atos e de atitude. Atos sem atitude é zero. Atitude sem atos é um valor positivo, mas isolado. Mas se juntarmos os atos à atitude, isto é, os zeros depois do 1, isto é, que é recomendado na Bhagavad Gita e no Evangelho. Isto é profanidade. Estes zeros assim são atos do ego, mas nenhuma atitude do eu. O eu é o eu positivo. Os zeros são os egos negativos. Isso está na filosofia do Evangelho, e 5.000 anos antes que o Cristo dissesse isso no Evangelho, a Bhagavad Gita já tinha dito a mesma coisa através de 18 capítulos. Se vocês lerem com atenção, não chega tarde,
Se vocês lerem com atenção, a alma da Bhagavad Gita, não a letra, mas a alma, não chega depois da hora. Então, Krishna explica a Arjuna que agir deste modo, por amor ao ego, não vale nada. Isto Krishna explica a Arjuna no diálogo do Bhagavad Gita. Então, atos não valem nada. São lâmpadas sem óleo. Isto representa lâmpadas sem óleo. A gente pode acender, mas apaga logo. Apaga logo. Mas, se vocês puseram óleo na sua lâmpada, então vocês têm isto. Isto é luz permanente. Atitude valorizando os atos, podem ser milhares de atos. Atitude do eu valorizando os zeros do ego, aniquila todos os zeros. Aqui não tem nenhum zero. Aqui não tem nenhum zero. Aqui tem. Isto aqui não é zero. Isto aqui não é zero. Isto aqui não é zero. Isto é 10. Isto é 100. Isto é 1000. Está vendo que não tem zero? Por quê? Porque aqui está a atitude. A atitude é ser. Atos são fazer. Fazer não tem valor nenhum. Segundo o Evangelho e segundo a Bhagavad Gita, estão de acordo. A Bhagavad Gita explica do princípio até o fim. Você pode fazer quantos atos quiser na sua vida terrestre. E no fim da vida você, o que é? É um milionário de zeros. Você vai ser um milionário de zeros. Um milionário de atos. Porque nenhum ato tem valor. Vocês vão dizer, mas há atos bons e atos maus? Não é verdade. Não existe nenhum ato bom. E não, todos os atos são zeros por si mesmos. Zero é negativo. Um é positivo. É desanimador dizer que nenhum ato tem valor. A Bhagavad Gita se esforça de dizer, através de 18 capítulos, não trata de fazer atos se não tiver atitude. Porque você escreve zeros, zeros, zeros durante 50 anos. E no fim de 50 anos você tem uma enorme coleção de zeros, um panteão de zeros, um museu de zeros. Você é um milionário de zeros. Porque praticou muitos atos durante sua vida. Atos até chamados bons, mas atos bons também não têm nenhum valor. Vocês ficam desanimados, já sei. Porque vocês pensam que há atos bons e atos maus. Meus amigos, atos são sempre do ego. O eu não faz atos. O eu não age. O nosso eu não age. É puro ser. O nosso ego é que age. Se o nosso ego age sem nenhum contato com o ser do eu, com o os nossos atos, sejam quais forem, se foram feitos em nome do ego, são 0, 0, 0. E vocês dizem, sim, mas eu posso valorizar os meus atos. Eu quero saber como é que vocês valorizam os seus atos. Vocês vão dizer, eu faço uma boa intenção. Eu faço um ato altruístico. Eu dou uma esmola a alguém que é um ato bom, altruístico, não é? Então vocês pensam que valorizaram os seus atos. Pura ilusão. Segundo o Evangelho e segundo a Bhagavad Gita. Altruísmo são 2 zeros. Egoísmo é um zero só.
Mas se você põe um zero ao lado do outro, você tem alter-egoísmo. Alter-egoísmo. Egoísmo para o outro. Alter é outro negócio. Então você tem egoísmo que se chama altruísmo. O seu ego ajudou um outro ego. O seu ego ajudou um outro ego. Mas não saíram fora da egoidade. Se um ego ajuda outro ego, que se chama altruísmo, são dois zeros que fizeram uma sociedade entre si. Um que deu, outro que recebeu. Um zero deu a sua nulidade e outro recebeu esta nulidade. Esta é a doutrina da Bhagavad Gita e do Evangelho. Por que aquelas 5 virgens tolas que foram às núpcias com as lâmpadas sem óleo foram rejeitadas, não foram acolhidas na sala do banquete? Está lá. A parábola fala isso. Chegaram aí, acenderam as suas lâmpadas, era noite, e as lâmpadas se apagaram logo. Acenderam de novo, apagaram. Acenderam de novo, apagaram. Não, vocês não podem entrar. Vocês não estão em condições de fazer as suas núpcias com o divino esposo, porque tudo gira em torno das núpcias místicas da alma humana com o Cristo. Isso é o sentido. As núpcias místicas da alma humana, que lá se chamam as virgens, com o Cristo. O esposo é o Cristo. Cuidado, na vossa tradução está o esposo e a esposa. Isso é da Vulgata Latina, mas isso não é exato. No texto grego original está: veio o esposo. Não tem nada de esposa lá. As esposas são elas, essas virgens, que vão ser as esposas convidadas para as núpcias divinas. De maneira que, se vocês tiverem somente atos, segundo o Evangelho, vocês estão com lâmpadas sem óleo. Podem acender, mas vão apagar logo. Então é preciso ter óleo nas suas lâmpadas. Óleo é a atitude do eu. Óleo é a atitude. O fogo, a luz acesa da lâmpada é um ato. É um ato intermitente. Mas o óleo dá luz permanente. Onde não há óleo nas lâmpadas, há luz intermitente. Mas se vocês têm óleo nas lâmpadas, vocês não têm luz intermitente. Intermitentes são os atos. Permanente é a atitude. Para valorizar os atos, precisamos de atitude. Agora vem o difícil. Agora eu convido a todos a fazer um voo estratosférico comigo. Voar além da estratosfera até a ionosfera e muito além. Como é que podemos adquirir atitude para valorizar os atos? Como é que vamos descobrir este para valorizar isto? Porque zero não pode valorizar zero, mas um pode. Aqui aconteceu a valorização dos zeros pelo um. Esta atitude que o Evangelho exige se chama óleo. Óleo nas lâmpadas. Isto é atitude. E lâmpadas sem óleo são somente atos. E a Bhagavad Gita diz a mesma coisa. A Bhagavad Gita diz: o homem vive a vida inteira num falso agir. Quer dizer, um falso agir escrevendo zero. Isto é falso agir. Um falso agir. Confiando nos seus muitos atos. E se ele age muito, ele pensa que um homem é realizado. Bem,
É um homem realizado em milhares de zeros, não tem dúvida nenhuma, mas não tem nenhuma realidade no zero. Então a Bhagavad Gita previne: não procure fazer muitos atos, isto é falência. Você não pode redimir-se com atos, você precisa criar atitude em si. Isto é a doutrina geral do Oriente longínquo, do Oriente, sobretudo da Índia. Então, muitos ouviram esta doutrina da Bhagavad Gita e disseram muito bem, sendo que os atos são zero, e são mesmo, os atos são zero, não valem nada. Vamos fazer o quê? Vamos desistir dos atos, desistir de todos os atos, não agir mais, ficar na inatividade e na inércia. É a conclusão que muitos da Índia e fora da Índia tiraram da Bhagavad Gita. Sendo que os atos não valem nada e nós não vamos fazer coleção de atos, vamos tratar só da atitude. A atitude é o eu, atos são o ego. O ego não precisa funcionar. Vamos a uma caverna do Himalaia, sentar-nos numa caverna e não agir mais, mas só pensar em Deus. Está cheio disto até hoje. Acharam que o agir não é necessário, somente o ser. O ser é atitude. O agir são os egos. Então se ocultaram nas cavernas e muitos aqui para cá do Oceano Atlântico imitaram. Acham que devem refugiar-se na solidão, no deserto, ou atrás de quatro paredes e ficar eternamente mergulhados em Deus sem fazer nada. Fizeram isto. Aboliram os atos e continuaram na atitude. Fizeram alguma coisa, não há dúvida nenhuma, porque um sempre é melhor do que o zero. Um é muito melhor do que o zero. Mas a Bhagavad Gita não recomenda nem isto, nem isto. O Evangelho também não recomenda isto, nem isto. Recomenda isto. Isto é que é o difícil. Associar a atitude vertical do um a todos os zeros do ego. Isto é que é difícil. Isto é que é difícil. Mas tanto o Evangelho do Cristo como a Bhagavad Gita de Krishna dizem que isto é filosofia completa. Isto não é filosofia nenhuma. Isto é uma filosofia mística. Mas isto é filosofia cósmica. Isto é filosofia universica. O uno e o verso. Os zeros são o verso. O uno é a atitude. Como é que podemos associar a atitude aos atos? Vocês pensam que por meio de boa intenção. É uma grande ilusão. Se eu faço um ato de boa intenção diante dos meus trabalhos, eu valorizo os zeros dos meus atos. Não é verdade. Porque a boa intenção também é do ego. A boa intenção também é um ato do ego. E como é que um zero pode valorizar outros zeros? Não é possível. Atitude não é boa intenção. Boa intenção não sai das nulidades do zero. Vocês têm que fazer outra coisa do que boa intenção. Isso é um ato do ego. Vocês têm que abandonar por um momento completamente o ego. Os zeros. E ir em busca do um. Isto é autoconhecimento, mas não é boa intenção. Não confunda o autoconhecimento com boa intenção.
Autoconhecimento é o descobrimento do valor 1. Mas boa intenção é um outro zero. Eu não posso valorizar zeros com outro zero, mas eu posso valorizar zeros com 1. Logo, o essencial, segundo a Bhagavad Gita e segundo o Evangelho, é ter óleo nas lâmpadas. Óleo é atitude. Óleo é valor. Óleo é combustível para uma luz permanente. Isso está através de todas as linhas, em todas as linhas da Bhagavad Gita. Muitos orientais fizeram isto. O ocidental dificilmente vai fazer isto, isolar-se na inatividade do seu valor espiritual. Isto é próprio do Oriente. O Ocidente faz isto geralmente, isto é que nós fazemos. Muitos zeros, muitas exterioridades, muitos egoísmos. Quanto mais um ocidental age, ele pensa que tanto melhor é. Eu fiz tanto na minha vida, durante 50 anos, 60 anos, 80 anos, eu fiz mundo de obras, muitos zeros e muitos zeros. Isto é espírito ocidental. O oriental gosta de abolir os zeros e isolar-se no 1, na mística, no misticismo isolacionista. Mas isto não é filosofia universica, isto também não é filosofia universica. Nem o Evangelho recomenda os zeros, nem o 1 isolado. E a Bhagavad Gita, 5.000 anos antes do Evangelho, já escreveu um livro inteiro sobre a necessidade de fazer isto. Isto é filosofia integral. Isto é autorrealização. Isto é filosofia universica, vamos dizer. Então, quando vocês leem a Bhagavad Gita, vão descobrir isso. Que há 3 modos de viver. Viver só nos atos. O segundo modo, viver só na atitude, sem atos. E o terceiro modo é viver na atitude, valorizando os atos. Este, segundo o Evangelho, segundo a parábola das 10 virgens e segundo a Bhagavad Gita, é filosofia integral. Quando é que vamos descobrir e realizar isto na humanidade? Nós temos 2 humanidades, humanidade ocidental e humanidade oriental. Hoje se estão misturando um pouco, mas ainda continuam a ser hemisfério ocidental, atos, hemisfério oriental, atitude. Onde é que está a terceira humanidade? Que reúna os atos com a atitude. Este é o nosso problema. E toda a filosofia que nós estamos dando aqui não é outra coisa senão uma tentativa de fazer um consórcio, uma síntese entre atitude e ato. A atitude é do eu, os atos são do ego. A atitude é um valor. Os zeros não são valor, são desvalores, são valores negativos. E agora, vai dizer alguém, eu vou praticar tantos atos para chegar até a atitude. Cuidado com esta ilusão. Eu vou praticar milhares de atos para construir uma escada para subir até a atitude, uma torre de Babel para chegar até entrar no céu, como quiseram fazer lá nas planícies da Babilônia. Não dá. Atos não produzem atitude. Lembre-se das palavras de Einstein. Do mundo dos fatos não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores. Os valores vêm de outra região. Palavras de Einstein.
É pura mística. A matemática de Einstein é pura mística. Eu disse isto, mas ninguém acredita. Agora um jornal de Porto Alegre publicou, tirando um trechinho do meu livro Einstein, que eu teria dito que a matemática é a mesma coisa que a mística. Muitos leram isto no jornal de Porto Alegre. Ficaram interessados em Einstein e em Gandhi, porque Gandhi é o grande místico do Oriente e Einstein é o grande matemático do Ocidente. E como eu digo que matemática e mística são a mesma coisa, eles leram aquele artigo num jornal de Porto Alegre e o nosso vendedor de livros já foi assoberbado de pedidos de livros. E aqui chegou mais de uma dúzia de cartas de Porto Alegre. A nossa secretária não teve mãos a medir com as cartas e o nosso editor também. Pediram Einstein e pediram Gandhi, porque Einstein é o matemático e Gandhi é o grande místico. E se matemática e mística são a mesma coisa, então vamos ver como é. Pura verdade, porque a matemática é a consciência da realidade e a mística é a consciência da realidade. A definição é a mesma. Isso se pode chamar mística, isso também se pode chamar matemática. Pura verdade, porque a matemática é a consciência da realidade e a mística é a consciência da realidade. A definição é a mesma. Isso se pode chamar mística, isso também se pode chamar matemática, porque a matemática é o valor pode valorizar os zeros, mas os zeros não podem valorizar o valor. Os zeros não podem valorizar o 1. Zeros não produzem 1. Mas se eu tenho 1, que é um valor, eu posso valorizar os zeros. É pura matemática e pura mística. Volto a perguntar, como vamos chegar até ao valor? Se Einstein disse que do mundo dos fatos, seja do mundo dos fatos ou dos atos, é a mesma coisa. Do mundo dos fatos, que é isso aqui, ou o mundo dos atos, que é a mesma coisa, que são do ego, do mundo dos fatos e dos atos, não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores. O valor está aqui. Daqui para cá não há valor. Do 0 para 1 não há caminho aberto. Não há nenhuma possibilidade de fazer 1, juntando muitos zeros. Não há nenhuma possibilidade, nem na matemática, nem na mística. E agora, como é que vamos chegar até a atitude do valor? Como é que vamos valorizar os nossos zeros? Como é que vamos valorizar as nulidades do nosso ego humano? Não há nenhuma possibilidade. Einstein diz, os valores vêm de outra região. Os valores não vêm dos zeros. Vocês podem multiplicar os zeros, somar os zeros, vocês nunca vão ter 1. É contra a matemática e é contra a mística. Vocês podem ser ativos no seu ego, praticar todas as atividades do seu ego durante a vida inteira. Vocês não chegam até a atitude. E agora, estamos num impasse sem saída, num beco sem saída. Se todos os atos não produzem atitude, se todos os zeros não produzem 1, se todos os egos não produzem eu, o que é que vamos fazer? Primeiro temos que desistir da ideia de querer produzir uma atitude por meio de atos. Em segundo lugar, temos que ficar à espera de uma invasão. Temos que ser invadidos pelos valores. Os valores existem, mas se nós somos fechados, sem abertura,
nós não vamos receber valores. Nós não podemos fabricar valores pelo ego. O ego não fabrica valor. O zero não fabrica valor. Então, o valor vem de outra região. O valor é uma invasão do infinito para dentro de nós. Se nós formos invadíveis, seremos invadidos. Criando invadibilidade, nós vamos ser invadidos pelo valor. E sendo invadidos pelo valor, que está em outra região, não está nos zeros, não está no ego, então nós temos uma possibilidade de valorizar os nossos zeros. Mas antes de sermos invadidos pelo valor que vem de outra região, não vem dos zeros, não vem dos atos, nós não podemos fazer nada para valorizar a nossa vida. Na parábola das virgens ocorre o seguinte: 5 das virgens que estavam em plena noite à espera do divino esposo para as núpcias místicas, 5 destas almas humanas, as virgens representam as almas humanas, estavam sem óleo em suas lâmpadas, e 5 estavam com óleo. E quando à meia-noite veio o divino esposo, todos acenderam as suas lâmpadas e foram ao encontro dele. E as virgens todas verificaram as nossas lâmpadas se apagam logo, acender e apagar. Pediram às virgens sábias: emprestai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. Está lá no Evangelho. Emprestai-nos do vosso óleo para alimentar o fogo das nossas lâmpadas. O que é que eles pediram? Atitude emprestada. As 5 virgens sábias tinham atitude. E ato. Eram isto. As virgens sábias era isto, atitude mais ato. As virgens todas eram isto. E os zeros pedem ao que lhes empreste da sua atitude. O ego pede ao eu que lhe empreste experiência mística. Atitude é experiência mística. Se é possível que a gente possa emprestar ao amigo, aos colegas, a experiência interna do eu, a experiência mística, que nós temos, talvez tenha, não. Não é possível transferir experiência para outros. Se alguém tem 100% de experiência espiritual e seu colega não tem nada, o colega não lhe pode pedir: me dá 50% da sua experiência espiritual e fica com os outros menos. Isso é contrabando. Isso é fraude. Na Terra isto é possível, mas no Reino dos Céus não é possível. A experiência espiritual não pode ser emprestada de terceiros. Como é que podemos adquirir? Adquirindo, não emprestando. Eu sei que há muitos mestres aqui no mundo, também no Ocidente, que prometem aos seus discípulos a iniciação pelos mestres. O mestre vai iniciar o discípulo. O discípulo ainda não está no reino dos céus, mas depois que o mestre iniciou o discípulo, aí ele é espiritual. De repente ele ficou espiritual. Por um toque mágico, ele ficou espiritual. Isto se pensa. É a maior ilusão que existe, que alguém possa iniciar alguém. Não existe alo-iniciação. Iniciação por outrem. Alo-outrem. Iniciação. Só existe auto-iniciação. Se existisse alo-iniciação, se um pudesse tornar o outro espiritual,
então estaríamos em uma grande fraude. Alguém podia adquirir espiritualidade sem esforço próprio, emprestado, óleo emprestado. Não se pode pedir espiritualidade emprestada. Isso é fraude que não existe no reino de Deus. Pode existir na terra, mas não no céu. É um contrabando. Ninguém pode iniciar alguém. Cada um se pode iniciar a si mesmo. O outro, já iniciado, pode mostrar o caminho para o iniciando, para o não iniciado. Se ele for iniciável, então o mestre pode dizer, olha, vai por este caminho assim, assim, assim. Faz uma profunda meditação para dentro de ti mesmo. Este é o caminho indicado. Faz uma profunda introspeção, uma intuição, uma introvisão, um autoconhecimento do teu centro. Isto o mestre pode dizer ao discípulo. Mas eu não te posso emprestar nada da minha experiência superior. Vejam o caso do Cristo, Jesus com seus discípulos. Durante 3 anos, ele andou rodeado dos seus 12 discípulos. Nunca iniciou nenhum deles. Nunca iniciou nenhum deles. Se fosse possível um mestre iniciar os seus discípulos, o Cristo, que era um grande mestre, não tem dúvida, ele teria iniciado Pedro, que era o chefe da turma, teria iniciado João, que era o discípulo amado, teria iniciado Tiago, que era seu primo, e teria iniciado muitos outros no reino de Deus. Não iniciou ninguém. Nenhum só foi iniciado. No fim do 3º ano, os 12 apóstolos são tão profanos como no primeiro ano. Ninguém entendeu nada do mundo espiritual. Ouviram muito, não absorveram nada. No fim do 3º ano, imagine, eles tiveram 3 anos com ele. Eles ainda fazem bobagens como no princípio. Uns dizem, nós queremos ser os primeiros ministros do teu reino. Um sentar-se à tua direita, outro à tua esquerda, no reino da tua glória. Isso eles estão pedindo, egoísmo, puro egoísmo e ganância. Um quer ser ministro da Justiça, outro quer ministro da Fazenda, outro quer ministro do Exterior, ou qualquer coisa dessas. Isto eles fazem no fim do 3º ano. Uma vez passaram pela Samaria e pediram hospedagem. E os samaritanos, que eram inimigos, negaram hospedagem. Eram João e Tiago. Eles voltaram com o mestre e disseram, sabe, os samaritanos não nos aceitaram, mandaram-nos embora. Vamos mandar fogo do céu para acabar com eles. Esses 2 caramurus, os 2 grandes caramurus, isso era filhos do trovão, segundo a nossa história nacional. Os 2 filhos do trovão, Tiago e João, eram apóstolos de Jesus. Quiseram mandar chamar fogo do céu para acabar com estes ingratos samaritanos. E Jesus disse, não sabeis qual é o espírito que vos anima. Não iniciou ninguém dos 2, porque não é possível. É necessário que cada um se inicie a si mesmo, segundo a indicação do mestre. O mestre sim pode indicar, mas não pode transferir a sua experiência para os discípulos. E os discípulos se auto-iniciaram quando o mestre já não estava com eles. Quando o mestre foi crucificado, depois da ressurreição e depois da ascensão, os discípulos dele ficaram em Jerusalém. E Jesus lhes disse, não vos espalheis pelo mundo
antes de receberdes o Espírito da verdade. Eles ficaram reunidos em Jerusalém 9 dias consecutivos em meditação. 9 dias, desde a ascensão até o chamado Pentecostes, são 9 dias completos. E no 10º dia de manhã, às 9 horas da manhã, diz Lucas, aconteceu uma coisa estranha. Não eram só os discípulos de Jesus, eram 120 pessoas, homens e mulheres, que estavam reunidos na sala, no cenáculo, em meditação. 9 dias completos. E no 10º dia, todos foram iniciados. Não pelo mestre visível, que não estava mais lá, mas pelo mestre invisível que estava dentro de cada um deles. Pelo Cristo invisível, mas não pelo Jesus visível. Foram iniciados. O que é isto, iniciação? Iniciação é o despertamento do nosso eu nas periferias do ego. O ego é sempre periférico. É uma casquinha ao redor de nós. O eu é central. Quando o eu desperta e se manifesta rumo ao ego, então alguém está iniciado. Está iniciado. Mas a iniciação sempre vem de dentro dele. A iniciação não pode vir de fora. Quer dizer, a atitude, o valor positivo, não pode vir do ego. O ego é isto aqui. Isto aqui não pode vir disto. Isto aqui tem que vir de outras regiões, como diz Einstein. Tem que vir do infinito. Tem que vir do infinito. O infinito vem para dentro do finito se o finito estiver em condições de receber. Mas se o finito, que é o homem, não tem abertura rumo ao infinito, ele não vai ser invadido pelo infinito. Esse é o único modo de ser iniciado por si mesmo, autoiniciação. Então as virgens tolas pediram às virgens sábias: emprestai-nos o vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as virgens sábias, que tinham óleo nas suas lâmpadas, que tinham atitude e experiência espiritual, dizem às suas colegas tolas: não pode ser. Nós não podemos emprestar do nosso óleo, da nossa experiência espiritual. Ide e adquiri para vós mesmas. Foram mandados para adquirir experiência espiritual e não receber emprestado. Vejam, aqui tem um jogo, tanto no Evangelho como no Bhagavad Gita, entre atos e atitude. Atos são estéreis nulidades. Não podemos esperar iniciação pelos atos. Podemos só esperar iniciação por uma atitude de abertura, de receptividade, de vacuidade, como eu digo. Se nós nos esvaziarmos completamente da consciência do ego e ficarmos somente na consciência do eu durante muito tempo, fechando todas as portas ao ego periférico e abrindo-nos rumo ao eu central. Se alguém conseguir isto, então ele será auto-iniciado. Auto-iniciado. Ele receberá a invasão de um valor vindo do infinito. O infinito está dentro dele mesmo. Nós sempre pensamos que o infinito está lá fora. O infinito é o nosso centro. Os finitos são as nossas periferias. O infinito está dentro de cada um de nós, mas está dormindo.
Porque nós nos identificamos erradamente com o ego. Se nós deixarmos de nos identificar com o ego e descobrirmos que eu sou o meu centro, eu não sou as minhas periferias, isto eu tenho, mas isto eu não sou. Eu sou a minha alma, eu sou o meu espírito, eu sou a minha consciência, eu sou o meu eu. Se nós nos convencermos disto silenciosamente na chamada meditação, meditação não quer dizer que vocês estejam sentados numa cadeira e ficam silenciosos. Meditação é uma invasão do infinito para dentro do finito. Se nós permitirmos essa invasão, ela vai acontecer. Mas se nós fecharmos todas as portas, o ego fecha tudo. Então não vai acontecer nada. Estas verdades profundas são antigas como a própria humanidade. Estão na Bhagavad Gita do princípio até o fim. Não basta fazer atos. É preciso realizar uma atitude, uma invasão do infinito para dentro de nós. E depois podemos fazer quantos atos quisermos. Depois os nossos zeros serão todos valorizados. Mas antes de termos o atitude, valor, eu, infinito, consciência, tudo isso é Antes de termos esta consciência do ser, o é o ser, os zeros são o fazer. Isto é ser, isto é fazer. Se temos a consciência do ser, que é a autoiniciação, então o nosso fazer é valioso, porque aqui não tem mais nenhum zero. Aqui o primeiro zero vale 10, vocês sabem disto, e o segundo zero vale 100, e o terceiro zero vale 1000, e podem pôr quantos zeros quiserem, não faz mal, não vão esgotar o o valor do nunca se vai esgotar, porque o valor do não é quantidade, é pura qualidade. A qualidade pode dar muitas quantidades, mas a qualidade nunca se esgota, porque distribui muitas quantidades. Quer dizer, o pode valorizar o primeiro zero, pode valorizar o segundo zero, pode valorizar o terceiro zero, pode valorizar quantos zeros quiser, contanto que nós tenhamos consciência do Isto é todo o problema da vida humana. Ter consciência da nossa realidade central. Depois de termos a consciência do nosso infinito central, do nosso eu central, da nossa realidade central, aí podemos agir. Podemos agir quanto quisermos. Todos os nossos atos são valiosos. Mas sem esta atitude do eu, nenhum ato tem valor. Esta é a filosofia da Bhagavad Gita e esta é a filosofia do Evangelho. São filosofias profundamente verdadeiras. Tanto da Índia, que é a Bhagavad Gita, como da Palestina, que é o Evangelho. Ambos vieram do Oriente, pelos grandes mestres, seja da Índia, seja da Palestina. O mestre mais recente e mais conhecido aqui no Ocidente é aquele que fala através do Evangelho. Não através da Bíblia, através do Evangelho. O Evangelho não é a Bíblia. Nós não tratamos da Bíblia, tratamos somente dos Evangelhos, que são a mensagem cósmica de um carpinteiro de Nazaré, que era um grande sábio, um grande profeta. Estão vendo que toda a filosofia está em fazer uma síntese entre atitude e atos. Se vocês praticarem somente atos, vocês fazem uma coleção de zeros.
Se vocês fazem a atitude do então vocês já deram o primeiro passo, mas podem isolar-se numa caverna e não fazer nenhum ato. Mas se vocês quiserem ser homens integrais, homens cósmicos, homens realizados, autorrealizados, cosmificados, universificados, então vocês têm que fazer as duas coisas. Têm que criar em si a consciência da sua atitude, do seu valor, a consciência da sua realidade interna. E depois de criar esta consciência da realidade, pode fazer quantos atos quiser, pode trabalhar em qualquer profissão, seja o que for. Todos os atos são valiosos, não por causa dos atos, mas por causa da atitude. Eu não disse que matemática e mística são a mesma coisa. Isso é matemática. Isso é matemática. Que o valoriza o zero, mas que o zero não se pode valorizar assim mesmo. Mas isso é pura mística. É pura mística. Bem, vamos terminar por hoje aqui, mas vocês têm que ruminar como as boas vacas. Ruminar estas coisas. Não basta ouvir e entender, é preciso ruminar. E ainda mais importante, viver. Estar numa atitude de eu, valorizando os atos do ego. Numa atitude do ser, valorizando todo o fazer. Porque o fazer não se pode autorrealizar. O fazer pode ser valorizado pelo ser, pela consciência do ser. Isto é toda a filosofia da Bhagavad Gita e do Evangelho. Vamos terminar aqui para hoje.